Quantos pais e mães chegam à velhice sonhando em viver perto dos filhos? Quantos acreditam que a proximidade geográfica é suficiente para garantir amor, cuidado e respeito? A realidade, no entanto, pode ser dura. Às vezes, morar ao lado dos filhos adultos se transforma em um fardo e não em bênção. É sobre esse erro silencioso que precisamos conversar. Chico Xavier, com sua sabedoria serena, sempre nos lembrou que amor não se impõe pela presença física, mas se constrói pela sintonia espiritual. E quantas famílias não confundem isso? Quantas vezes vemos pais que se mudam para perto dos filhos, esperando reencontros diários, conversas longas, atenção e companhia, mas na prática recebem silêncio, portas fechadas e olhares apressados? Se você que me ouve agora já sentiu essa dor, sabe bem do que falo. A dor de esperar uma visita que nunca chega, de ouvir risos e reuniões familiares na casa ao lado sem ser convidado, de sentir-se invisível mesmo estando tão perto. Essa é uma das provas mais difíceis do coração humano. E talvez você se pergunte, onde foi que eu errei? Será que dediquei minha vida toda aos meus filhos apenas para viver este vazio? Essa pergunta ecoa na alma de muitas mães e pais brasileiros. A resposta, porém, não está em buscar culpa, mas em compreender os caminhos do amor verdadeiro. Chico nos ensinava que o apego em excesso gera dor. Amar não é prender. Amar não é cobrar. Amar é libertar, é confiar, é semear o bem e esperar o tempo da colheita. Quando os pais insistem em se aproximar geograficamente, sem estarem preparados emocionalmente, caem em armadilhas perigosas. Ressentimento, mágoa, sensação de rejeição. E é aí que mora o pior erro: acreditar que proximidade física é sinônimo de proximidade afetiva. Não é. Muitas vezes, a distância do respeito é maior do que os poucos metros que separam uma casa da outra. Se você já passou tardes olhando pela janela, esperando que o portão da casa do seu filho se abrisse para você, se já se sentiu um peso, uma obrigação, um incômodo na vida dele, saiba que não está só. Há milhares de mães e pais espalhados pelo Brasil, vivendo a mesma dor calada. Mas também existe esperança. Chico Xavier dizia que nenhum gesto de amor é em vão, e que até as lágrimas que derramamos são sementes invisíveis de aprendizado. Talvez o que falte não seja desistir do amor, mas aprender a amar de um jeito novo, mais sábio, mais sereno. Por isso, convido você a permanecer aqui comigo até o fim deste vídeo. Vamos refletir juntos sobre como restaurar o respeito e a dignidade, mesmo vivendo perto dos filhos. Vamos lembrar das lições de Chico e aplicá-las à vida real, porque no fundo, a verdade é uma só. Viver perto dos filhos pode ser bênção ou maldição. O que vai definir não é a distância da casa, mas a distância do coração. E é exatamente aqui que começa a nossa jornada. Pois, como Chico dizia, quando acreditamos que tudo terminou, é aí que a vida nos oferece um novo recomeço. Muitos pais mais velhos, ao escolherem morar perto dos filhos, carregam consigo um coração cheio de expectativas. Imaginam cafés pela manhã, visitas espontâneas, netos correndo pela sala, domingos de mesa cheia como nos tempos passados. Mas esquecem de um detalhe essencial. O mundo mudou e os filhos também. Hoje os filhos adultos vivem em correria. Estão mergulhados em compromissos, carreiras, preocupações financeiras, responsabilidades com seus próprios lares. Eles não enxergam a vida como nós enxergávamos. E quando o pai ou a mãe se aproxima esperando ocupar o centro dessa rotina, muitas vezes encontra apenas indiferença. Chico Xavier nos lembrava que expectativa é diferente de realidade. Quando vivemos apenas de expectativas, nos condenamos à frustração. Ele dizia: a melhor maneira de ser feliz é deixar que a vida nos surpreenda, sem impor nossas vontades a ninguém. E quantas vezes nós, como pais, não queremos impor, ainda que em silêncio, que nossos filhos nos deem o lugar de prioridade? É aqui que mora outro grande erro, o de confundir amor com obrigação. O amor verdadeiro nunca nasce da cobrança, ele floresce da liberdade. Quando os filhos sentem que precisam aguentar a presença dos pais, em vez de celebrar essa presença, o vínculo se rompe silenciosamente. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha notado aquele olhar impaciente, aquela pressa em encerrar a conversa, aquele
depois eu passo lá que nunca se cumpre. E essa sensação é devastadora. Não porque o filho seja cruel, mas porque o pai ou a mãe esperavam algo que não veio. Chico Xavier nos convida a enxergar além. Não peça do outro aquilo que ele não pode dar no momento. Cada coração tem seu tempo, e essa lição é poderosa. Quando os pais aprendem a viver com dignidade, a valorizar a própria vida, mesmo morando ao lado dos filhos, o respeito naturalmente ressurge. Isso não significa se afastar ou deixar de amar. Significa amar de forma madura, consciente, sem se anular. Significa cultivar hobbies, amizades, espiritualidade, atividades que nutram a alma. Pois quanto mais preenchido estiver o coração dos pais, menos peso os filhos sentirão na convivência. E aqui está a chave que Chico nos deixou. Em vez de cobrar presença, ofereça exemplo. Em vez de esperar visitas, leve inspiração. Em vez de se sentir esquecido, torne-se memória viva de serenidade e bondade. Sim, é doloroso aceitar que a vida não é como sonhamos, mas é libertador perceber que ainda podemos escolher como reagir. Podemos escolher entre nos tornarmos vítimas da distância emocional ou construtores de uma nova forma de proximidade, uma proximidade que nasce do respeito. E talvez você esteja pensando agora, mas como faço isso na prática? Como transformar essa dor em força? Como aplicar essa sabedoria no meu dia a dia? Essa resposta não se encontra em teorias, mas em histórias reais. Histórias de mães e pais que enfrentaram a mesma dor e descobriram caminhos de luz. E é uma dessas histórias que vou compartilhar com você a partir daqui. Uma história ambientada no Brasil dos anos 90, onde uma mãe dedicada enfrentou o vazio de morar perto dos filhos e ainda assim se sentir distante. Uma história que nos mostra com simplicidade como aplicar os ensinamentos de Chico Xavier à vida comum. Porque o mais importante ainda está por vir. Era início dos anos 90. O Brasil vivia tempos de mudanças, planos econômicos que vinham e iam, inflação que parecia não ter fim. Nas ruas, ainda se viam fuscas, combis e crianças brincando de queimada até o sol se pôr. E em uma cidade do interior de Minas Gerais, morava Dona Lúcia, uma mulher que havia dedicado a vida inteira aos filhos. Viúva desde cedo, foi mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhou como costureira, lavou roupas para fora, fez bolos para festas da vizinhança, tudo para garantir que seus 2 filhos crescessem com dignidade. Quem a via sempre de avental, sorridente no mercado ou na missa das 6, não imaginava o peso que ela carregava nos ombros. Quando os filhos se tornaram adultos, cada um seguiu seu caminho. O mais velho, Ricardo, conseguiu emprego em um banco e se mudou para a capital. A mais nova, Helena, casou-se e construiu família na mesma cidade onde a mãe vivia. Para Dona Lúcia, o coração transbordava de alegria. Afinal, morava pertinho da filha. Poderia estar presente em cada detalhe, acompanhar os netos, ser parte da rotina da família. Mas a realidade foi outra. No começo, Helena até buscava a mãe com frequência. Chamava para o café da tarde, pedia ajuda com os netos pequenos, ligava para conversar. Mas conforme os anos passaram, o movimento diminuiu. As ligações rarearam. Os convites também. Dona Lúcia começou a perceber que, mesmo estando a apenas algumas quadras de distância, parecia morar em outro mundo. Quantas vezes ela se arrumava, colocava um vestido passado, fazia um bolo de fubá com café fresquinho esperando que a filha e os netos aparecessem de surpresa, e quantas vezes esse bolo ficava intocado na mesa, porque ninguém veio. Era nesse silêncio que a solidão lhe doía mais. Escutava risos vindos da casa de Helena, festas de aniversário, churrascos de domingo, mas nem sempre recebia um convite. E quando ia até lá sem avisar, percebia os olhares discretos, como se fosse uma visita fora de hora. Aos poucos, Dona Lúcia começou a se sentir um peso. Perguntava a si mesma, será que minha presença incomoda? Será que amar tanto é demais? Nessas horas, lembrava-se das palavras que lia nas mensagens de Chico Xavier, que costumava recortar do jornal e guardar numa caixa de sapatos. Uma delas ecoava com força em sua mente. Amar não é prender, é libertar. Mas como libertar sem sentir que estava perdendo? Como aceitar o silêncio de quem tanto amava? Essa era a luta que travava no coração. E foi essa luta que a levou a descobrir, aos poucos, que morar perto dos filhos
pode ser bênção ou provação, e que para transformar a dor em paz, era preciso mais do que esperar. Era preciso aprender, e foi nesse caminho que sua história começou a mudar. Certa tarde, sentada na varanda de sua casa simples, Dona Lúcia folheava aquele velho caderno de recortes que guardava desde os anos 70. Ali, entre receitas de bolo, orações e versos riscados, estavam frases que ela havia copiado de programas de rádio e revistas espíritas, onde sempre aparecia o nome de Chico Xavier. Uma delas parecia brilhar diante de seus olhos. Não exija do outro aquilo que ele não pode oferecer no momento. Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns minutos, olhando o quintal, onde um pé de jabuticaba carregava frutos pequenos e verdes. Lembrou-se de quando era criança, e sua mãe dizia que a fruta só adoçava no tempo certo. E pensou, será que estou esperando o doce onde ainda é verde? Naquele instante, algo se acendeu dentro dela. Percebeu que passava horas esperando Helena vir, mas raramente fazia algo por si mesma. Sua vida tinha se tornado um círculo de esperas e decepções. E a frase de Chico parecia um convite: parar de exigir e começar a florescer de outro jeito. Na semana seguinte, em vez de assar bolo para visitas que não vinham, decidiu levar um pedaço para a vizinha mais idosa, Dona Marta, que vivia sozinha na esquina. O sorriso que recebeu em troca foi um bálsamo. Pela primeira vez em meses, sentiu-se útil, querida, necessária. Outra vez, aceitou o convite de uma amiga da igreja para participar de um grupo de leitura do Evangelho. No início foi com o coração pesado, mas ao ouvir outras histórias de mães, de filhos distantes, de lares divididos, percebeu que não estava só, e isso a fortaleceu. Aos poucos, Dona Lúcia foi entendendo uma verdade dura e libertadora. Morar perto não significava depender do amor dos filhos para ser feliz. Podia sim cultivar sua própria vida, e isso não diminuía o amor que sentia por eles. E, curiosamente, quando começou a ocupar-se mais de si mesma, percebeu pequenas mudanças na forma como era tratada. Os filhos, que antes a viam como alguém sempre disponível e à espera, passaram a notá-la de outra maneira. Não era mais a mãe que esperava, era a mulher que vivia. Chico Xavier dizia: se a ingratidão visitar sua casa, não a condene. Transforme-a em escola de paciência. Dona Lúcia começou a perceber que cada silêncio da filha não era apenas dor, mas lição. Lição de desapego, de humildade e, acima de tudo, de amor que não cobra. E naquele momento, a vida começou a lhe mostrar que o erro não estava em morar perto dos filhos, mas em esquecer de morar dentro de si mesma. O que ela ainda não sabia era que, em breve, sua nova postura traria mudanças que nem poderia imaginar, porque o mais importante ainda estava por vir. Com o passar dos meses, Dona Lúcia foi criando pequenos hábitos que enchiam sua rotina de sentido. Pela manhã regava suas plantas, conversava com as vizinhas, ia à feira escolher frutas frescas e parava para um café coado na hora. Aos domingos, ajudava na preparação do almoço comunitário da igreja, onde servia comida a famílias carentes. Essas atividades, simples à primeira vista, começaram a transformar seu semblante. O rosto, antes marcado pela espera, agora brilhava com serenidade. Já não ficava horas olhando pela janela. Não media sua felicidade pelo número de visitas da filha. Estava descobrindo algo que Chico Xavier repetia em tantas mensagens: a felicidade não está onde você espera, mas onde você planta. Foi nesse contexto que Helena, sua filha, começou a notar a diferença. Estranhou de início que a mãe já não ligava com frequência para saber se podia passar em sua casa. Estranhou ainda mais quando, ao convidar de última hora, a mãe dizia: hoje não posso, minha filha, tenho um compromisso na igreja. Quem sabe no próximo domingo? Helena ficava em silêncio, sem saber como reagir. Pela primeira vez percebia que a mãe tinha uma vida própria, que não girava em torno dela. E isso, embora desconfortável no começo, começou a despertar respeito. Certo dia, em uma reunião de família, Helena comentou com o marido: você reparou como mamãe anda diferente? Mais animada, mais cheia de vida? Ele sorriu e respondeu: talvez porque ela tenha parado de esperar por você para ser feliz. Essas palavras ficaram martelando na mente de Helena. Pela primeira vez, ela se questionou: será que tinha se acomodado demais, achando que a mãe estaria sempre ali,
disponível, sem necessidades próprias. Aos poucos, a relação começou a mudar. Não por cobranças, mas pelo exemplo silencioso. Dona Lúcia, ao cuidar de si, despertou na filha uma nova forma de olhar para ela. Numa tarde de sábado, Helena bateu à porta da mãe com um bolo caseiro nas mãos. Vim tomar café com você, mãe. Faz tempo que não passamos um tempo juntas, né? Dona Lúcia sorriu com ternura, serviu o café e percebeu algo profundo. Quando parou de implorar por atenção, a atenção veio naturalmente. Quando deixou de cobrar, o amor pôde florescer livre. Chico Xavier tinha razão. O exemplo é a maior força de transformação. E naquele momento, diante de um bolo simples e uma mesa pequena, mãe e filha começaram a reencontrar o fio do respeito que parecia perdido. Mas essa seria apenas a primeira de muitas lições que ainda estavam por vir. O reencontro entre mãe e filha trouxe novos momentos de ternura, mas também revelou feridas antigas que ainda precisavam ser curadas. A convivência, mesmo próxima, nem sempre era fácil. Helena, acostumada a decidir tudo sozinha, às vezes tratava a mãe com certa impaciência. Havia dias em que, ao visitar Dona Lúcia, falava de forma apressada, respondia seco ou deixava escapar um suspiro impaciente diante de alguma opinião. Antes, essas atitudes despedaçavam o coração de Dona Lúcia, mas agora ela já não reagia com lágrimas ou ressentimentos. Ao contrário, respirava fundo e lembrava de mais um ensinamento de Chico Xavier que ela havia lido num recorte antigo. O silêncio, quando carregado de compreensão, vale mais do que 1000 palavras ditas em desespero. Assim, em vez de discutir, ela silenciava com serenidade. Esse silêncio não era de mágoa, mas de paciência. Aos poucos, Helena começou a perceber. Certa noite, depois de um dia agitado, Helena comentou com o marido: "Às vezes, sinto que falo com mamãe de qualquer jeito, mas ela nunca rebate. Só me olha com aquele jeito calmo, como se me entendesse mesmo sem palavras. Isso me desconcerta. Parece que ela me ensina sem falar." O marido sorriu e disse: "Talvez esse seja o maior presente que ela te dá, ensinar com o coração." Essas palavras mexeram com Helena. Começou a visitar a mãe não apenas por obrigação, mas por desejo. Os netos, antes levados às pressas, agora ficavam mais tempo no quintal colhendo jabuticabas e ouvindo histórias da avó. Dona Lúcia, por sua vez, aprendeu a se colocar com mais firmeza, sem perder a doçura. Um dia, quando a filha a interrompeu bruscamente durante uma conversa, ela disse com suavidade: "Minha filha, sei que sua vida é corrida, mas eu também mereço ser ouvida." O tom não foi de cobrança, mas de dignidade. Helena ficou em silêncio, surpresa, e depois pediu desculpas. Pela primeira vez sentiu que a mãe não estava ali como alguém que aceitava tudo calada, mas como uma mulher que se respeitava. Foi nesse momento que Dona Lúcia compreendeu uma lição profunda. Morar perto dos filhos só se torna saudável quando há limites claros e respeito mútuo. Sem isso, a proximidade pode virar prisão. Com isso, pode ser fonte de amor e aprendizado, e a vida, sábia como é, logo colocaria essa verdade à prova em uma situação inesperada que mudaria para sempre a forma como mãe e filha se enxergavam. Porque, como dizia Chico Xavier, toda dificuldade é uma oportunidade disfarçada, trazendo a lição que precisamos aprender. Foi numa manhã chuvosa de setembro que a vida trouxe a prova inesperada. Helena, sempre tão ocupada, recebeu um telefonema urgente do marido. Ele havia sofrido um pequeno acidente de carro. Nada grave, mas precisaria de alguns dias de repouso. De repente, a rotina da filha virou de cabeça para baixo. Trabalho acumulado, filhos pequenos, marido acamado. No meio desse turbilhão, Helena olhou para o telefone e, pela primeira vez em muito tempo, não hesitou. Ligou para a mãe. "Mãe, você pode me ajudar?" Dona Lúcia ouviu aquela voz aflita e sorriu em silêncio. Não havia ressentimento, apenas ternura. "Claro, minha filha. Estou indo agora mesmo." Naquela semana, a casa de Helena voltou a ser palco de algo que parecia esquecido, a presença constante da mãe. Dona Lúcia cuidava dos netos, preparava refeições simples, ajeitava a casa com carinho. Mas o que mais impressionava era sua postura. Não se colocava como quem salva ou cobra. Fazia tudo em silêncio, com humildade, como quem apenas cumpre sua missão de amor. Helena, observando de perto, percebeu o quanto havia sido injusta tantas vezes. Viu a mãe, já com mãos enrugadas e passos lentos,
preparar um caldo quente para o marido, ajudar as crianças na lição de casa, colocar ordem na casa com doçura. Numa dessas noites, emocionada, Helena se sentou ao lado da mãe e disse: Mãe, eu sei que nem sempre te tratei como deveria. Muitas vezes te deixei de lado e ainda assim a senhora está aqui, firme, me apoiando. Não sei como agradecer. Dona Lúcia segurou a mão da filha e respondeu com calma: Minha filha, amor de mãe não se mede pelo quanto recebe em troca. O amor de mãe é como o sol, nasce todos os dias, mesmo quando ninguém olha para ele. Helena chorou baixinho, abraçando a mãe como não fazia há anos. Naquele instante, sentiu-se novamente como uma menina pequena, segura nos braços que sempre a ampararam. Esse episódio mudou tudo, não porque Helena se tornou perfeita, mas porque passou a enxergar a mãe com novos olhos. Viu não apenas a presença constante, mas a dignidade silenciosa de quem sabia se amar e amar ao próximo. Dona Lúcia, por sua vez, entendeu que viver perto da filha não precisava ser uma prisão de esperas frustradas. Podia ser um espaço de apoio mútuo, de amor sem cobrança, de respeito construído no dia a dia. E assim, a tempestade daquela semana revelou o que Chico Xavier já ensinava. As dificuldades não aparecem para destruir, mas para ensinar a força que desconhecíamos ter. Mas ainda restava a maior lição de todas, aquela que definiria para sempre como mãe e filha viveriam dali em diante. Os dias de turbulência passaram, o marido de Helena se recuperou e a rotina voltou ao normal. Mas algo havia mudado de forma definitiva no coração de mãe e filha. Agora, quando Helena olhava para a casa da mãe, a poucas quadras de distância, já não via apenas a velha sempre disponível. Via uma mulher forte, digna, que tinha aprendido a viver sem se anular. Via um exemplo, e em vez de esperar que Dona Lúcia batesse à sua porta, era Helena quem cada vez mais fazia o caminho até a casa simples da mãe. Levava os netos para colher jabuticabas no quintal, pedia conselhos nas horas difíceis, sentava-se para ouvir histórias do passado. Dona Lúcia, por sua vez, já não sofria com o silêncio dos dias em que a filha não aparecia. Havia aprendido a se preencher com outras formas de amor. A amizade das vizinhas, a fé na igreja, o serviço solidário, a alegria das pequenas coisas. Já não era uma mãe que implorava atenção, mas uma mulher que irradiava paz. E, curiosamente, foi essa paz que trouxe o respeito de volta. Certa tarde, enquanto ajudava a mãe a dobrar roupas recém-passadas, Helena disse em voz baixa: Sabe, mãe, eu aprendi uma coisa com a senhora. Aprendi que o amor verdadeiro não prende. Ele espera, confia, respeita. Dona Lúcia sorriu, passando a mão com carinho nos cabelos da filha, como fazia quando ela era criança. É isso mesmo, minha filha. O amor não é prisão, é liberdade. É como o vento. Não se pode segurar, mas pode se sentir. Naquele instante, Helena percebeu o quanto havia sido cega ao achar que, por morar perto, não precisava cuidar da relação. Entendeu que proximidade sem respeito é como uma casa sem alicerce. Cedo ou tarde desmorona. E Dona Lúcia, no silêncio de sua alma, agradeceu a Chico Xavier pelas palavras que tantas vezes a sustentaram, porque foi lembrando de suas lições que ela conseguiu transformar dor em sabedoria, silêncio em paciência, espera em serenidade. O pior erro que os pais podem cometer ao morar perto dos filhos é acreditar que a proximidade física substitui o cuidado emocional. Mas Dona Lúcia descobriu que quando há dignidade, limites e amor verdadeiro, morar perto pode ser não um fardo, mas um milagre diário. E talvez essa seja a mensagem para você que escuta agora. Não espere perfeição dos seus filhos, nem condicione sua paz ao amor deles. Aprenda a se preencher, a se respeitar, a viver com serenidade. Porque no fim, como dizia Chico Xavier, tudo o que é seu encontrará um caminho até você no tempo certo. Que assim seja e que essa história inspire muitos corações a transformar a dor em aprendizado e a proximidade em bênção.